Eu queria que vocês abrissem em Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Hoje nós vamos falar de uma parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Amém? Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Ninguém, né? Mas todo mundo pode vir, tá bom? Querendo aqui dar um parênteses que volta nesse domingo, às 10 horas da manhã. Amém. Vamos ler então, vai ser um pouquinho extenso a nossa leitura, tá? Mas eu prometo ser objetiva nos pontos. Do versículo 11 até o versículo 31. Diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Quem estava dizendo isso é Cristo, né? E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno, obrigada, Léo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como os teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e a sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então, essa é uma parábola muito conhecida, eu acredito que por todos nós, que pelo menos temos aí 6 meses de cristianismo, eu acho que já se torna conhecida, né? Ela é muito pregada, muito falada, e já foi pregada várias vezes, várias palavras sobre esse texto eu já assisti, e melhores que a que vai ser hoje, né? Provavelmente, porque foram teólogos e pessoas que eu admiro, e por eu ter ouvido coisas dessas pessoas, né, e eles explanando esse texto de uma forma tão clara e de uma forma tão profunda, é que eu me senti impulsionada a ministrar essa noite também. Tem um livro que eu estou lendo, e eu quero já dar um nome, caso vocês, depois dessa palavra, queiram prosseguir estudando sobre isso, que na realidade eu já li faz uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, né? E eu me lembro que me marcou muito.
E aí, quando eu estava reformulando as minhas lidas novamente de alguns livros, eu falei, cara, eu lembro que esse livro foi muito bom. Eu vou ler ele novamente. O nome dele é Deus Pródigo, do Tim Keller, né? E eu comecei a lê-lo novamente. E ele continuou me ministrando, né? E eu continuei estudando ainda mais sobre isso. Então, o que eu vou estar trazendo aqui, ele não é totalmente algo direto de Deus na minha vida. Ele passou por alguns livros, por algumas palavras, por alguns estudos. Então, quero dar crédito merecido a essas pessoas que eu também estou escutando e lendo. E me ministrou muito profundamente. E eu queria compartilhar com vocês a respeito disso. Como eu falei, essa parábola é uma parábola muito conhecida. E eu quero, no início, falar sobre os dois primeiros personagens que nós temos aqui, os que iniciam se falando, né? Que é o filho mais novo e o filho mais velho. E eu quero com vocês, essa noite, falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando pelo filho mais novo. Parece que o filho mais novo, a gente, na maioria das vezes, quando a gente escuta essas palavras, a ênfase é muito nele, né? Então, a gente já tem uma ideia. Qual era a característica? Como era o filho mais novo? O que ele representava? Qual era a característica que ele tinha? E é interessante a gente entender primeiro a respeito do contexto dessa parábola. Lá no capítulo 15, nesse mesmo capítulo que a gente leu, no versículo 1, fala o contexto dessa parábola. E para a gente entender ela melhor, a gente precisa entender o contexto. Jesus ele estava conversando com os publicanos e pecadores, diz assim no versículo 1. E chegavam-se ele, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com ele. E lhe propôs essa parábola. Então, o Senhor ele começa a falar sobre 3 parábolas ali. E essas 3 parábolas, inclusive a parábola que a gente leu agora, elas são uma resposta à murmuração do fariseu. Então, quando a gente vai ver essa parábola e estudar sobre ela, nós precisamos entender que Jesus ele estava em uma situação, sentado com publicanos e pecadores, e os fariseus chegam e começam a murmurar que ele estava sentado com os publicanos e pecadores. E aí, Jesus começa a falar sobre isso. Então, quando a gente vê a respeito de 2 filhos, é uma resposta à indagação dos fariseus, aonde o filho mais novo representa os publicanos e o filho mais velho representa os fariseus. Então, quando ele traz essa fala sobre o mais novo e o mais velho, ele está falando sobre a situação que ele está vivendo. Há um pai, há uma pessoa que pode remir, há uma pessoa que pode trazer ali algo para eles, mas existe os publicanos, que são os mais novos, e os fariseus, que são os mais velhos. Ok? Deu para entender? Vai ser um pouquinho meio estudo, mas vocês vão caminhando junto. E então, quando a gente coloca essas características dos filhos mais novos, a gente começa a pensar quais eram as características deles. Trazendo para agora, trazendo para aquela época, mas também colocando no nosso contexto, quais são as características dele. Então, é muito claro de se ver que a característica do filho mais novo é alguém que busca o seu próprio prazer. Ele é uma pessoa que não está tão preocupada com as regras e a moralidade. Tudo o que ele se preocupa é que os desejos dele sejam atendidos. E quando nós falamos sobre o filho pródigo, sobre esse filho mais novo, a gente tem uma ideia de uma pessoa fora da igreja. Mas não necessariamente. Às vezes pode ser uma pessoa dentro da igreja, mas que vive com um pai morto. O que significa isso, Jennifer? Quando ele fala assim, dai-me a tua herança, isso era uma coisa que só podia se ter, um filho só podia se ter a herança naquela época, como eu creio que agora também, né, quando o pai morria. Então, nesse momento, quando ele estava dizendo assim, olha, me dá a herança, me dá o que é meu, ele está agindo de uma maneira que só poderia agir se o pai tivesse morto. Então, o filho mais novo, ele tem uma característica de matar o pai. Uma característica de agir como se o pai não existisse. O que o filho mais novo ele quer não é amar o pai, não é estar com o pai. Muito pelo contrário. Uma característica do filho mais novo é agir a sua vida como se o pai nem existisse. Isso pode ser fora da igreja? Claro. Mas isso também pode ser dentro da igreja. Pessoas que vivem dentro da igreja,
que simplesmente mataram em seu coração o pai que existe. Né? Eu até, dentro dos estudos que eu estava falando para vocês que eu estava fazendo, tem uma palavra do Jonas Madureira. E eu acho ele fantástico, a maneira que ele faz a exposição. E ele dá um exemplo de uma visão da parábola do filho pródigo na pós-moderna. Como seria uma visão pós-moderna do filho pródigo? E ele fala dessa visão pós-moderna do filho mais novo. E aí ele vai falando que para ele, o filho mais novo, ele é um niilista. Para quem não sabe, é uma visão filosófica de Nietzsche, que diz que não existe um raciocínio lógico para a vida. Não existe um propósito para a vida. A vida, ela não tem sentido. Ela apenas precisa ser vivida, porque não há moral para ela. Não tem uma lógica, não tem um sentido para a existência humana. Então, veio, e até ele explica, e só para, se você tiver interesse depois de pesquisar a respeito disso, a gente sabe que as faculdades, elas eram feitas, as faculdades na Europa, elas eram feitas com base no direito, na teologia, e tipo assim, e na ciência, e isso era base, a teologia era uma base para as escolas antigamente. Mas depois isso foi caindo. E depois, quando tiraram Deus da ciência, Deus ficou na moralidade. E aí aparece Nietzsche, e ele diz, cara, vamos tirar Deus de tudo então. Não existe, se vocês estão tirando Deus da ciência, Deus não faz sentido estar na moralidade. E aí começou essa questão de não parecer ter um sentido na vida, um propósito na vida. E as pessoas simplesmente começaram a viver. E essa cultura, ela se implanta dentro da igreja. Pessoas que com a boca declaram que existe um Deus, mas com o coração vivem como se ele não existisse. Pessoas que falam que são salvos pela graça, mas no seu coração não entendem a graça. É um movimento onde a vida só tem sentido se você tiver prazer. Porque já que não há um propósito na vida, então deixa eu fazer o que eu quero fazer. Deixa eu agir como eu quero agir. O que me importa é apenas ter prazer e fazer os meus desejos acontecerem. E essa é uma característica do filho mais novo, fora ou dentro da igreja. E eu até anotei aqui, eu vou abrir para poder ler algumas outras características do filho mais novo. Ele pede algo que só teria direito após a morte. É uma pessoa que mata Deus no seu coração. O que ele procura é ser feliz, mesmo que com isso outros fiquem infelizes. O prazer está em primeiro lugar. O autoconhecimento que ele tem de si mesmo vem através de conquistas que ele precisa realizar. Tudo é sobre ele. Ele pode até dizer que Deus existe, mas no seu coração isso não acontece. Então essas são algumas características de um filho mais novo, que pode sim estar fora da igreja, que nós precisamos trazer para dentro, mas que pode estar dentro da igreja. Pessoas que não se importam com a infelicidade dos irmãos, desde que elas sejam felizes. Pessoas que colocam a si mesmo como centro. E que não importa se elas tiverem que pecar alguma coisa, ou elas encontram bases bíblicas para pecar. Porque o que importa é que ela faça o que ela quer fazer. Porque afinal, o que dá sentido à vida dela, e o que traz para ela um autoconhecimento de si mesma, é ela conseguir realizar o que ela precisa realizar. Então essas são algumas características desse filho mais novo. E aí a gente se depara com o filho mais velho. E aí sobre ele, eu escrevi um pouquinho mais, porque eu até mexi com o Samuel que eu ia fazer um videozinho, eu já estou confessando o meu pecado, porque a palavra é exposição mesmo de nós mesmos. Eu falei para o Samuel que eu ia fazer um videozinho no Instagram indicando o livro, dizendo assim: olá, meu nome é Jennifer e eu sou um ex-irmão mais velho. Porque a primeira vez que eu li esse livro, eu me lembro, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, que eu chorei muito, porque eu me enxerguei muito. E hoje, lendo novamente, eu fiquei pensando assim, caramba, meu Deus, como eu mudei, eu pude contemplar mudanças no meu coração. Mas é uma realidade, vocês vão ver aqui que eu vou falando, e eu quero me expor com uma vontade, com uma intenção, para que se você se veja tanto como um niilista,
uma pessoa que anda apenas para si mesmo, ou como um irmão mais velho, você entenda que a solução para todos nós. E quem é o irmão mais velho? Quem é esse irmão mais velho? A gente viu que quando o Senhor resgatou, né, quando o pai ali da parábola, ele trouxe o filho de volta. O irmão mais velho, ele ficou indignado. Ele ficou indignado por uma coisa. Eu trabalho, eu faço tudo, eu tive aqui todo momento. E o Senhor vai dar um novilho para ele? O Senhor nem um dia me deu um cabrito e vai dar um novilho para ele? O que é uma síndrome de irmão mais velho? O irmão mais novo, ele se afasta pelo pecado. O irmão mais velho se afasta de Deus pela moralidade. E isso é muito forte. Porque o irmão mais novo, ele se afasta porque ele pecou. E ele quer pecar. E às vezes ele pode até não querer pecar, mas ele quer ser feliz. E é isso que eu quero. Vamos viver como se Deus não existisse. Depois eu peço perdão e tudo certo. Se ele existir, eu vou ter tempo para pedir perdão. Mas não há sentido a não ser que eu realize as coisas que eu quero realizar. Agora, o irmão mais velho, não. Ele não é afastado de Deus por causa do pecado. Ele é afastado de Deus porque ele faz tudo certo. E aí ele se sente no direito de receber de Deus as coisas que precisa receber. Porque, afinal, ele estava ali. Ele estava trabalhando. Ele estava fazendo. E algumas características do irmão mais velho são: eles ficam bravos quando sua vida não vai bem. Eles podem até ficar tristes. Eles podem até ficar decepcionados. Mas, principalmente, eles ficam bravos. Por quê? Eu faço tudo certo. Eu estou na igreja todos os dias. Eu estou na igreja toda hora. Sabe? E esse irmão, ele não ficou bravo com o outro irmão. Ele ficou bravo com o pai. Ele não ficou tipo, meu irmão não merece. É lógico que esse é o sentimento dele também. Mas ele falou, você está fazendo isso. Você está fazendo isso para ele. E você não fez isso para mim. O irmão mais velho, ele não usa o pecado para ter coisas. Ele não usa as necessidades como o irmão mais novo, os desejos para ter coisas. Ele usa Deus como um meio para ter. Uma outra característica do irmão mais velho é: não sabem responder bem às críticas. Como nós nos sentimos quando somos criticados? Para o irmão mais velho tem duas opções. Ou ele ataca aquela pessoa. Você está falando de mim? Sério? Pô, tô sempre aqui, cara. Tu não me conhece. Ou ele fica devastado. Sabe por quê? Porque a identidade dele não está em Cristo. A identidade dele está na autoimagem que ele precisa passar. Porque o irmão mais velho, ele não está amando Cristo, vivendo para o Pai. O irmão mais velho, ele está simplesmente se preocupando em parecer bom. Porque são as obras que ele faz que vão fazer dele alguém digno de receber. Então, quando ele é confrontado, ele tem duas alternativas. Ou ele não se enxerga, e por isso que ser um irmão mais velho é mais perigoso. Porque o mais novo, ele vai indo, e uma hora ele está com os porcos. Mas o irmão mais velho, ele pode estar todo o tempo do lado de Deus. Mas quando ele é confrontado, ele não consegue se ver. Porque a moralidade dele e aquilo que ele faz certo o afasta de Deus. Não estou dizendo para você começar a fazer tudo errado não, tá? Mas eu estou dizendo, a motivação do coração dele estava errada. Porque a identidade dele não está em Cristo. A identidade dele está em como as pessoas o enxergam. Então, se tudo que ele tem é fazer tudo certo, se alguém diz para ele que ele está errado, ele não é bom o suficiente. E agora? O que vai acontecer com essa imagem? Se ele não é bom o suficiente para Deus, se ele não é bom o suficiente para o Pai, ele pode não conseguir receber o que ele queria receber. E isso é tudo que ele tem.
a imagem que ele criou dele mesmo. Além disso, uma terceira característica do irmão mais velho é que eles oram. Eles oram muito. Só que grande parte das suas orações são petições. Mas dificilmente eles oram contemplando o Senhor. Eles oram porque eles precisam orar. Faz parte de regras. Faz parte de parecer bom. E eles pedem. E às vezes eles até confessam. E eles choram. Mas eles não têm intimidade. E não sabem contemplar Deus. Dificilmente você vai ver um irmão mais velho apenas elogiando o Senhor em suas orações. Porque ele não está ali pelo Pai. Ele está ali pelo que o Pai pode dar. A quarta atitude, a quarta característica, é que é muito difícil eles não estarem pensando mal de alguém. Porque eles são tão morais, que alguém que não segue a moralidade deles, não são dignas de estar com eles. Eles olham para as pessoas e aí depende da autoimagem que eles criam. Vamos dizer que eu criei uma autoimagem de trabalhadora. Eu estou aqui de manhã, eu estou aqui de tarde, eu estou aqui de noite, eu estou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Mas quando eu olho alguém que não está aqui, só vem no domingo, eu nunca faria isso. Porque eu criei uma autoimagem. E a minha moralidade é o que me afasta dos meus irmãos também. Porque eu vejo nele o que eu queria que ele fosse, porque eu sou. Então ele pode ser. E aí eu critico. Mas se eu crio uma autoimagem de falar baixo, se alguém fala alto, nunca. Se eu crio uma autoimagem de doçura, se alguém parece autoritário, nunca. Se eu crio uma autoimagem de autoritário, se alguém é doce, não tem autoridade. Porque nós criamos autoimagem. Os irmãos mais velhos criam autoimagens. E eles se sentem frustrados. E eles se sentem com raiva e criticam pessoas. Então, o que nós conseguimos ver com isso? Nós vimos aqui 2 tipos de filhos. O filho mais novo e o filho mais velho. O filho mais novo é um filho que age como se o pai não existisse. Tudo o que ele quer é realizar seus sonhos. Então ele mata o pai para realizar. Faz de conta que você não está aqui, Espírito Santo. E isso vai em todas as questões, sabe? Pode ir desde você realmente pecar para realizar algo, agir como se as leis morais de Deus não existissem. Vai desde você entregar alguma coisa, ou vai também de você querer ser preguiçoso. E o Espírito Santo está, vem falar comigo. Não, a minha vontade, o meu prazer é comer, sentar e assistir Netflix. Que o meu prazer seja realizado. Deixa Deus como se ele não existisse. Faz de conta que eu não estou nem ouvindo. Porque o que me importa é realizar o meu prazer. Afinal, não há sentido na vida. A nossa consciência pode não pensar isso. Mas o nosso coração pode pensar. Mesmo que você não afirme com seus lábios, não há sentido na vida. É claro que há sentido na vida, eu tenho um Deus. Tá, mas então viva como se ele existisse. Porque não importa existir um Deus e ele não ser o seu Deus. Sabe? Então, existe essa diferença. Cara, como eu estou agindo? Porque esses 2 filhos, eles eram um retrato daquela época. Eles eram um retrato de pecadores e publicanos e fariseus. Eles eram um retrato de pessoas daquela época. Mas eles são retratos de pessoas dessa época também. Existem pessoas que agem como se Deus não existisse. Que sua boca declara, eu o amo, mas o seu coração nem o conhece. E por outro lado, existem filhos que fazem tudo certo, mas a sua moralidade, por causa da motivação do seu coração, os afastam de Deus. Sabe o que a gente consegue ver com isso? Que existiam 2 tipos de filhos, e os 2 tipos de filhos não amavam o pai.
existiam 2 tipos de filhos, mas os 2 tipos de filhos não queriam o pai. Qual dá certo, o filho mais novo ou o filho mais velho? Nenhum dos 2. Porque os 2 filhos não amavam o pai. Eles não queriam o pai. O que eles queriam era o que o pai podia dar. Eles não se relacionavam com o pai porque o pai era amável, porque o pai era o seu pai, porque eles queriam conhecer. Eles se relacionavam com o pai pelo que ele podia dar. 2 filhos, diferentes um do outro, mas os 2 filhos não amavam o pai. Tudo que eles queriam era ter as coisas que o pai podia dar. Um queria ter isso através da imoralidade, o outro através da moralidade. Um queria ter isso sendo mal, mal e mal, e o outro queria ter isso sendo bom, bom e bom. Mas tudo que eles queriam não era o pai, eram as coisas que o pai dava. E infelizmente, isso acontece dentro da nossa igreja. Sabe, como eu pude falar, eu não sei se vocês reparam, né? Sempre quando eu prego, eu falo, existe algum momento da pregação que eu falo, não é por obras, é pela graça. Você não trabalha para ser salvo, você é salvo e por isso você trabalha, por isso você faz. Porque isso mexeu comigo. Quando eu digo que nós vemos isso na igreja, é porque eu me vi dentro da igreja sendo um desses filhos. Ah, mas eu sou um ou eu sou outro? Não, você pode ser um filho que não é nenhum dos 2. Ou você pode ter sido tanto um filho mais velho que você se cansou de ser bom e você se tornou um filho mais novo. Ah, quer saber? Eu já fiz tudo mesmo. Eu já agi tão certo e parece que o pai fica dando novilho para os outros, mas não dá nem bezerro para mim. Então, quer saber? Deixa eu fazer tudo do meu jeito e agir como se o pai não existisse. Deixa eu matar o pai dentro de mim. E eu quero te fazer essa pergunta, sabe? Antes de passar para outra parte da palavra. Como que você está? Que tipo de filho você tem sido? Um filho que só pensa em si mesmo. Eu sou o centro. Tudo é sobre mim. O que importa é que eu seja feliz. Eu não vou nem olhar para o lado. É como se Deus não existisse, nem irmãos existissem. Ou o que você pensa é... Não, eu tenho que ser bom porque se eu for isso, Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer. Eu vou ser assim porque Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer, sabe por quê? Porque eu estou fazendo tudo certo. Eu estou agindo da maneira que tem que agir. Mas e aí? Beleza. Eu não sei se você se identificou com algum ou não, mas vamos lá, vamos dizer que por acaso existe alguém que possa existir, que possa conhecer outra pessoa, que conheça outra pessoa, que se identifique em um desses filhos. Tá, e agora o que eu faço com essa informação? E aí, se eu sou um niilista? E se eu sou um filho que só quer ser feliz? E aí, se eu sou um filho que a moralidade me afasta do pai? E não é que tenha nada errado em você ser feliz. O problema é você matar o pai para ser feliz. Não há nada de errado de você querer as coisas que você deseja. O problema é você matar o pai para isso. E não há nada de errado em você ser moral. O Senhor espera que tenhamos boas obras. O problema é por que você faz essas boas obras. Agora, beleza, eu me identifiquei. E aí, o que eu faço com isso? Qual é as boas novas do Evangelho que você tem para me dar a respeito de eu ter me identificado com algo? E eu quero dizer, talvez você não tenha se identificado, mas irmãos mais velhos às vezes não se identificam mesmo. Então reflita de novo, para ter certeza que você não se identificou. E eu não digo isso como julgamento, eu digo isso como amor, porque irmãos mais velhos são mais difíceis de se ver, sabe? Então, se você não se identificou, reflita novamente se não é a sua moralidade não lhe permitindo se identificar. Mas qual é a boa nova que eu posso ter diante disso, diante dessa identificação? A boa nova é que a palavra, a parábola, ela não é sobre os filhos, ela é sobre um pai. E eu queria que você
Visse comigo, abre-se a Bíblia e visse comigo o versículo 4. Eu falei para vocês que o contexto dessa palavra, né, que Jesus ele estava sentado com os publicanos e os fariseus. E ele estava ali no meio com os publicanos e os fariseus. E os fariseus murmuraram. Eles disseram assim: olha, você está sentado com esses homens? Você está sentado com os publicanos? É com esses que você está sentado? E por causa dessa murmuração dos fariseus, foi que o Senhor começa a falar a parábola. E ele fala 3 parábolas. Ele fala a parábola da ovelha e da dracma perdida. E ele fala a parábola do filho pródigo. Só que uma coisa que a gente precisa entender é que essas frasezinhas em cima, as parábolas da ovelha perdida, as parábolas do filho pródigo, elas não estão na Bíblia original. Elas foram colocadas depois para que nós pudéssemos ter um acesso melhor às Escrituras e pudéssemos achar com mais facilidade determinadas passagens. Mas no original não tem esse nome. Esse nome foi gerado depois. E eu creio que erroneamente, porque não só eu, né, como alguns comentaristas também, porque essa parábola não está falando de uma ovelha perdida. Essa parábola não está falando de uma dracma perdida. Essa parábola não fala de um filho pródigo. Isso foram nomes que colocaram. No versículo 4 nos diz sobre o que a parábola fala. Ele fala assim: um homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas. Ela fala de um homem que perdeu uma ovelha. No versículo 8, ela fala assim: ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia? Ela não fala de uma dracma perdida. Ela fala de uma mulher que perdeu uma dracma. E a parábola do filho, ela não fala de um filho. Ela fala de 2, mas ela também não fala de 2 filhos perdidos. Ela fala de um pai. Ele diz assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. Ela não está contando uma parábola sobre os filhos. Ela não está contando uma parábola sobre uma ovelha. Ela está contando sobre um pastor, sobre uma mulher e sobre um pai. E o que se repete nessas 3 parábolas é que eles buscam e buscam e buscam até encontrar o que foi perdido. Qual é a boa nova de eu me enxergar como um filho que eu não deveria ser? A boa nova é que não é sobre o filho, é sobre o pai. A boa nova é que não é sobre como você está agora, é sobre o que o pai fez, é sobre o que o Cristo fez, é sobre a graça. Não é sobre os meus pecados, não é sobre quem eu era, é sobre quem Ele é. E é sobre esse pai que eu quero falar com vocês, nesse final da palavra, nessa metade da palavra para cá. Sabe, quando nós nos tornamos um filho legítimo, quando nós compreendemos o pai que nós temos. Porque quando nós compreendemos o pai que nós temos, nós não conseguimos matá-lo. Quando nós compreendemos o pai que nós temos, nós não conseguimos dizer: morre, eu vou agir como se você não existisse, porque você não fez o que eu queria fazer. Me dá o que é meu, que eu vou seguir a minha vida. Quando nós conhecemos o pai, nós não nos preocupamos com o que Ele está dando para outro, porque tudo que a gente quer é o pai. Não importa o que Ele está fazendo para outro, o que importa é que eu tenho um pai. E eu quero falar sobre esse pai com você. Quem é esse pai? O que Ele faz? Como Ele age? Sabe, quando o filho mais novo está chegando, ele diz assim, ele se dá conta que ele estava ali no meio dos porcos, que naquela época para os judeus, até hoje, eles eram considerados imundos. Então ele se viu em um lugar de imundícia, onde ele estava com animais que eram malditos. E ele estava comendo comida de animais malditos. E aí ele se dá conta disso, ele volta para casa. E o pai fala assim, e o filho disse... Não, versículo 20, diz assim: e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ele correu, ele lançou o pescoço e o beijou. Para você ter uma noção,
O que aquele menino, aquele rapaz pediu, não foi só dinheiro. Ele pediu a credibilidade do pai. Naquela época, quando você pedia, se ele pedisse uma herança, falando naquela época, a herança não era dinheiro. A herança era vaca, a herança era gado, a herança era ovelha, a herança era território. Tu sabe o que ele teria que fazer para dar a herança que o filho pedia? Ele teria que vender territórios. Ele teria que vender animal, para ele poder dar para o filho o dinheiro que ele queria. Não era uma coisa, está aqui na poupança, deixa eu tirar. Não, ele tinha que vender propriedades. E sabe o que isso significa naquela época? Perder conceito. Porque quanto mais propriedade tu tinha, mais poderoso você era, mais bem visto você era. E os rabinos ensinam que naquela época, quando uma regra era quebrada, e se isso aqui tivesse acontecido, naquela época, ele seria primeiro surrado e apedrejado pela sociedade. E se ele não fosse apedrejado pela sociedade, ele teria que restituir o que foi tirado do pai. E talvez por isso que o pai corre, para protegê-lo de julgamentos. E é interessante que naquela época, um homem de respeito não podia se correr. Porque naquela época, rapazes, crianças e mulheres corriam. Mas homens, e principalmente pais de famílias conceituados, não podiam correr. Porque eles teriam que levantar a túnica e suas pernas apareceriam. E isso era desonra. Mas ele não se importou. E vocês, não sei se vocês conseguem compreender o que esses costumes estavam sendo quebrados. Ele estava falando de um pai de família que corre para pegar um filho e que se faz humilhado ali naquele momento para resgatar o filho. E está falando de Cristo. Essa parábola ela não fala apenas de Deus. Ela é uma representação cristocêntrica, porque era Cristo falando para os fariseus do que ele estava fazendo ali. Eu estou mostrando as minhas pernas por você. Eu estou me fazendo como um menino, correndo para que ele seja salvo. Eu estou sendo julgado. Eu estou mostrando as minhas pernas para que eles possam ter um lugar para sentar, para que eles sejam recebidos. Sabe o que eu vejo que o pai estava falando quando ele corria, quando ele abraçava? Você não vai ter que lutar para fazer parte dessa família. Você já foi colocado de volta. E ele fala isso quando ele diz assim, o filho fala que pecou e ele diz, trazei depressa a melhor roupa. A melhor roupa da casa, possivelmente, seria do pai. A melhor túnica era do pai. E ele pega a roupa dele para cobrir a pobreza do filho, a sujeira do filho. Eu estou tirando a minha roupa, eu estou tirando o melhor para te dar. Isso se chama graça. É com glória, é com graça, é com honra que eu limpo a tua pobreza, que eu limpo a tua sujeira. Tu te fez maldito, mas eu te faço filho. Isso é o que o pai faz. Ele está dizendo assim, olha, você não precisa lutar para ter lugar nessa família. Você não precisa se humilhar para ter lugar nessa família, porque eu te coloco de volta. Naquela época, o costume seria ele ter que restituir. E alguns teólogos acreditam que por isso que ele pensa, os trabalhadores do meu pai se alimentam. E ele queria ser um trabalhador para que ele pudesse continuar a trabalhar até um dia poder pagar o pai e fazer parte da família. Talvez nunca conseguiria pagar o pai e fazer parte da família. Morreria sendo um trabalhador, com tudo aquilo que ele gastou. Mas o pai, quando bota para ele a túnica, ele diz, você não vai precisar fazer nada. Você não precisa me restituir, porque eu te restituo. E eu não te restituo só para ser filho. Eu te dou um anel que era símbolo de autoridade. Você não vai ser um filho que vai se sentir menos porque você saiu. Você é um filho que tem autoridade. Esse é o pai. Esse é o pai que te busca, que corre para que você não seja apedrejado. E que te diz, você não precisa se humilhar mais.
Você não precisa fazer nada. Você não entendeu que eu já fiz tudo? Você é um niilista. Você está atrás da sua felicidade. Quem sabe você tem julgado pessoas porque você é moralmente pecaminoso. Você talvez tenha se afastado de mim ou nunca esteve perto de mim, porque eu não te dei o que você queria. Mas eu quero te dizer, eu cubro a tua pobreza, a tua morte espiritual, o teu cheiro de porco que é imundo, eu cubro com o melhor que eu tenho, com as minhas próprias vestes. Eu corro para te encontrar e eu te restituo a essa família. Você não precisa fazer nada. Eu já fiz tudo por você. E se a gente olha para o irmão mais velho, o Senhor também vai atrás dele. O pai também vai atrás dele. Ele se recusa a entrar na festa. Ele se recusa a se alegrar com o que o pai se alegra. E mesmo assim o pai foi ter com ele. O pai pede para que ele entre. E olha o que o pai diz: filho, tu sempre estás comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Ou seja, você não percebeu que eu estava sempre do teu lado? É sério que tu está me pedindo um cabrito? Tu pode ter quantos novilhos tu quiser. Tu não percebeu que o que você sente e o que você não se sente como filho está te afastando dos seus irmãos? Está te afastando de mim. Eu sempre estive contigo. Olha o que ele fala. Tu sempre estás comigo. Ou seja, eles tinham um relacionamento próximo. Mas não era próximo no coração. Eles estavam juntos todo o tempo. Mas o filho mais velho não conseguia perceber que o pai estava lá. Porque ele não se importava com o pai. O pai sempre esteve lá. O pai sempre estava lá. Mas ele estava tão preocupado com o que ele queria ter do pai, com o que ele tinha que fazer para ter as coisas do pai, que ele não conseguiu enxergar que o pai estava lá. E é como, essa pergunta para mim é como se Deus estivesse dizendo assim: é sério que todas as vezes que tu estava ali, tu não estava por mim? É sério que todos os nossos tempos juntos era só por você? Quer dizer que todos esses momentos que nós trabalhamos juntos, você não pensava em mim? Você não se importava com a minha companhia? Você estava fazendo tudo por você? Porque ambos os filhos eram egoístas. E ambos os filhos queriam mais o que o pai tinha do que o próprio pai. Agora, o que nós queremos hoje? Que tipo de filhos nós estamos sendo? Existe um terceiro: ser semelhante como Jesus, que tudo o que quer é fazer a vontade do Pai e amá-lo. Sabe, esse filho mais novo da história precisava de um irmão mais velho que fosse buscá-lo, mas ele não teve. Só que nós tivemos um que morreu por nós, que nos deu a sua túnica, que colocou sandália nos nossos pés, colocou um dedo, colocou um anel no nosso dedo. Sabe, eu não sei se você se identificou com um filho desses, mas independente de você ter se identificado ou não, eu quero te dizer que você é amado. E eu quero te dizer que há uma túnica, uma sandália e um anel. E o Pai, ele é como um leão que nos persegue. Não porque é mau, mas porque nos ama. Que essa noite seja uma noite da gente se ver, sabe? E de a gente perceber se a gente está amando as coisas do Pai ou a gente está amando o Pai de verdade. Seja um tempo da gente perceber como tem sido as nossas orações, se são só sobre nós ou se nós temos contemplado Ele. Sabe, eu penso que as orações, até em um desses livros que eu estava lendo, diz as 3 diferenças de oração: a petição, a confissão e a adoração. Parece que são, às vezes, níveis de intimidade, não que você não possa fazer todos, mas a adoração é como uma pessoa apaixonada, que olha e diz: nossa, você é tão lindo,
Sabe, a petição, você pode pedir para qualquer pessoa, para um chefe, para uma pessoa que trabalha com você. A confissão são para amigos um pouquinho mais íntimos. Mas, cara, a adoração é só para Deus. Os elogios, falando no sentido de adoração, agora em elogios, é só para quem você ama. A contemplação é só para quem você ama. Eu quero te perguntar, você tem contemplado Deus? Você tem vivido para si mesmo? Ou você tem entendido que você pode ser feliz, você deve ser feliz, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Mas não mate Ele para ser. Porque Ele é a nossa felicidade. Eu não quero fazer apelo, não quero te convidar para ficar de pé. Eu quero só pedir para que apaguem as luzes. E mesmo sentado, no momento, do jeito que você quiser, eu não quero chamar à frente, sabe por quê? Porque não é uma exposição e não é uma atitude hoje que vai fazer você ser diferente ou não. É você se posicionar em querer conhecer o Pai, sabe? Em amar o Pai. Existem momentos em que eu percebo isso na minha vida, sabe? Eu já tive arrependimentos, que esses arrependimentos me fizeram mais fariseu. Olha como eu me arrependi. Agora eu estou limpa. Real. Preciso estar. Arrependimento, ele é sim nós chorarmos pelos nossos pecados. Ele é sim nós colocarmos diante de Deus, eu tenho feito isso, me perdoa. É sim. Mas para mim, existe um nível que é quando você entende que você não é nada. Não é sobre o que você faz. É de fato sobre quem você é. Cara, eu sou pecador. Eu sou carente da glória de Deus. Ele não me deve nada. Ele não me deve nada. Não importa o nível da minha moralidade. Não me deve. Porque Ele é Deus. E eu não sou nada. E esse é o lugar de um arrependimento onde você diz: o que eu posso te oferecer, Deus? Eu só posso te agradecer por o Senhor ter sido meu Pai, ter te apresentado para mim e ter me feito filho. Não é sobre o que eu faço, é sobre o que tu fez. Não é sobre quem eu sou, é sobre quem tu é. Então, obrigada, porque eu não sou nada, mas tu me faz tudo em ti. Não pelas minhas obras, mas pelo teu amor. Não é você pedir perdão apenas pelos seus erros, sabe? É também isso, eu não estou dizendo que não. Mas é você entender a sua condição. De que o cristianismo é Deus. O cristianismo é Cristo. O cristianismo é a graça. O cristianismo é isso. O cristianismo não é o que nós podemos conquistar. O cristianismo é Jesus. Nós precisamos estar nele e conhecê-lo e amá-lo e perceber que ele está ali, ele está aqui. Você está sentado e ele está aí. Você não precisa vir aqui para alcançá-lo. Ele está aí. E eu queria que você conversasse com ele e colocasse o seu coração diante dele, com sinceridade, reconhecendo quem você é e quem ele é. Amém? Meus olhos secaram e o meu coração se esfriou. Mas dentro de mim arde uma paixão, pois sei, tu és a minha porção. Oh Pai,
Lembranças de amor apertam meu coração. Sou afligido, pois sei que escolhido sou por ti. Eu tenho saudades de ti, saudades do teu amor. Contempla o meu coração, vem me restaurar. Coloque um anel em meu dedo e uma sandália em meus pés. Ó Pai, toque as minhas vestes e vamos dançar, só eu e você, só eu e você. Eu tenho saudades de ti, saudades do teu amor. Contempla o meu coração, vem me restaurar. Coloque um anel em meu dedo e uma sandália em meus pés. Ó Pai, troque as minhas vestes e vamos dançar, só eu e você, só eu e você, só eu e você, só eu e você. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. Eu tenho saudades de ti, saudades do teu amor. Contempla o meu coração, vem me restaurar. Coloque um anel em meu dedo e uma sandália em meus pés. Ó Pai, troque as minhas vestes e vamos dançar, só eu e você.